paz do Senhor para vocês todos. Estou muito feliz, muito alegre de estar aqui. Eu quero agradecer ao pastor para dar a minha oportunidade para estar aqui ministrando. Também dar parabéns para vocês, para essa grande vitória, grande conquista, presente de Deus, esse novo templo lindo, maravilhoso. Então, palmas para Jesus, que Ele deu essa grande vitória para vocês. Deus é bom demais. Quando nós honramos a Deus, agradecemos Deus, Deus vai dar muito mais conquistas, porque eu estou vendo aqui, é só o começo. Estou vendo coisas grandes acontecer aqui vai ser uma casa de milagres, maravilha, como Deus sempre foi. Deus é sempre o mesmo, e você está tendo uma história com Ele. Só que a história sempre ia mais bem e mais lindo. Então, se prepara para coisas mais grandes de Deus. Meu amado, então estou aqui. Antes que eu quero falar bastante sobre o trabalho que nós fazemos como atuação global em Childenesken. Mas primeiro eu quero falar um pequeno coisa sobre minha pessoa, que vocês conhecem minha pessoa mais bem. Eu cheguei aqui no Brasil para treinar pessoas para fazer missão. Porque o Brasil é um celeiro de missionários. Então eu acredito que vocês são um povo que Deus escolheu, que antes que Ele vai chegar de volta, Jesus está breve chegando de volta. Quando nós olhamos para os sinais, você precisa saber que em qualquer momento Jesus pode chegar de volta. Mas antes que Ele chegue de volta, acredito que lá um grande avivamento, é que a igreja brasileira vai ser um chave principal lá esse grande avivamento, porque de Brasil vai sair muito missionários. Então estou aqui para treinar brasileiros a fazer a obra missionário. E num dia Deus falou comigo, que é lá Atos capítulo 1, versículo 8, acredito que vocês conhecem o versículo muito bem, que Jesus deu instrução para os discípulos para ficar em Jerusalém, para orar e buscar o batismo do Espírito Santo, para ganhar o Espírito Santo. E com isso eles vão receber poder. Poder para ser testemunhos em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até o confins da terra. E Deus, alguns anos atrás, falou para mim, pastor Richard, você vai fazer isso lá um só dia. E eu falei, pastor, Deus, isso não dá certo. Isso não dá certo, um só dia, não é possível não. Porque evangelizar o todo bairro aqui, porque Jerusalém ou São Paulo, nosso bairro, fazer um dia é impossível. Fazer todo o judeia, que é o todo estado de São Paulo, ainda mais doido. Fazer o todo Samaria, vou falar o Brasil, Latinoamérica, lá um dia, impossível. Com vista da terra, lá um dia, impossível. Mas Deus falou para mim, olhe lá a notícia. E não olhei lá a notícia e não vi que a Copa Mundial de Futebol estava chegando para o Brasil e que o Jogo Olímpico estava chegando lá Rio. E Deus está falando, o mundo inteiro está chegando aqui. Então lá um dia você tem que alcançar ele sim, fazendo a equipe de evangelismo durante o Jogo Olímpico, durante a Copa Mundial, e você vai alcançar o mundo. E nós fizemos esse trabalho, e naquele Brasil, lá esses eventos, nós vida deu alcançar pessoas do mundo inteiro, porque o mundo inteiro estava aqui. E depois Deus falou para mim, fica fazendo isso. Então cada vez quando tem um jogo olímpico, cada vez quando tem uma Copa Mundial, eu estou montando uma equipe para evangelizar esse local. E primeiro foi só a equipe brasileira, agora está vendo uma equipe internacional. Pessoas de vários países estão juntando nós lá esse projeto. Então eu quero fazer um convite para vocês. Para vocês minimamente orar quando eu vou com a equipe para Paris para evangelizar lá. Vocês não esquecem? Quando tem um jogo olímpico lá em Paris, lembra que lá tem um pastor holandês com brasileiros, com holandeses, com polonês, com pessoas dos Estados Unidos evangelizando lá, tá bem? Não esquece isso. Cada vez quando vocês ouvem jogo olímpico Paris, lembra de mim, ora para a equipe para nós evangelizar. E quando o seu pastor dá autorização, você tem vontade para ir junto, então você também tem convite. Ainda tem vagas. Ainda tem vagas. Porque tem uma equipe de 14 pessoas, eu tenho 11. Equipe é 11, 14 pessoas, então ainda tem 3 vagas. Então quem quer pode participar junto com nós. Falando sobre o trabalho de atuação global, quanto vocês uma vez viu o pastor Eric Fesser? Porque eu entendi que Eric Fesser uma vez ministrou aqui, junto com o pastor, não sei. Então, vou falar bem rápido o testemunho do pastor Eric Fesser para vocês. É uma coisa bonita. Então, vocês vão conhecer o trabalho mais bem que nós façamos aqui em São Paulo e em todo o Brasil. O Eric Fesser é um holandês que nasceu durante a Segunda Guerra Mundial na Holanda. Na Segunda Guerra Mundial na Holanda, os nazistas iam matar todos os judeus. Então, na rua onde ele morava, onde ele nasceu, porque ele estava lá
o barriga de uma mãe, ele estava, como fala, a mãe estava na gestão, estava lá barriguinha, e o mãe. A vizinha judeu deu nascimento para uma filha. E ela sabia que essa semana ela precisava ir para um campo de concentração com outra família com um bebê recém-nascido. Então ela foi para o mãe de Eric, que estava em gestão, que a qualquer momento o filho foi nascer, o Eric foi nascer. Então essa mãe judeu falou para a mãe de Eric, qualquer momento seu filho vai nascer. Então eu vou dar minha filha, quando você quer, minha filha fica com você, porque então as pessoas não vão saber que tem uma criança na casa, porque quando um bebê vai chorar, você tem seu bebê. Então ninguém não vai saber que você tem um bebê, você tem de esconder o meu bebezinho, para salvar a vida dela, para não para o campo de concentração, fica com você, com seu filho. Só que a mãe de Eric estava tanto em pânico, tanto com medo, porque quando o alemão descobre que você tem um judeu na sua casa, salvando, resgatando uma vida de judeu, a punição é que você ganha o mesmo castigo como judeu, você vai para campo de concentração. Então a mãe não queria pôr o filho que foi nascer a perigo. Ela queria defender o filho e ela recusou de ajudar esse bebê. Ela falou, não, eu não vou tomar o bebê. Eu não vou tomar. Ela recusou. Ela nunca contou isso para ele. Mas ele sempre sentiu que teve uma tristeza na vida do mãe. Uma tristeza que tem a ver com ele. E cada vez quando o mãe olhava para ele viu uma tristeza. Mas ele nunca entendeu por quê. Porque o mãe nunca falou. Depois, mais tarde, na vida, o mãe falou essa história. Para defender a sua vida, eu sacrifiquei a vida de uma moça que eu poderia ter ajudado. Eu deixei uma moça judeu morrer para você viver. Então ele ouviu isso. Ele viu um grande pintor, famoso pintor, um pintor que ganhou muito dinheiro, viu um pintor conhecido. Você sabe quando você tem que o reis ou as rainhas de Holanda e o mundo pedia para ele fazer o retrato, pessoas bilionárias, o homem foi rico. Ele viu um pintor famoso, ganhou muito dinheiro. Mas um dia ele visitou o campo de concentração mais grande, na Polônia, que é o chamado Auschwitz. E quando ele estava lá, Auschwitz, andando lá, ele ganhou uma experiência com Deus. Deus falou com ele. E Deus falou, Eric, para você viver, uma moça judeu morreu. E nessa moça judeu, eu tive um plano para a vida dela. Você está vivendo sua vida. Você está vivendo rico, famoso, pintor, você fez sua vida. Bem breve, você vai parar a sua vida e você vai fazer agora a vida que foi o plano que eu tive para essa menina judeu. Então você vai parar com seus sonhos e vai entrar agora o meu sonho de vida para essa moça que eu tive planejado. Ele não entendeu nada. Ele falou, Deus falou comigo? Mas o que isso significa? Ele não teve nenhuma ideia. Até que um dia o ONU, que tem um departamento de criança de ONU, ia fazer um trabalho com crianças vulneráveis. E nesse projeto de crianças vulneráveis, eles queriam fazer uma grande pintura lá para a ONU, com um trabalho que mostra a realidade de crianças vulneráveis. Então, ele foi eleito para fazer essa pintura para a ONU. Grande trabalho, famoso pintor, ele foi eleito. E ele leu nas notícias que aqui lá em São Paulo tem muitas crianças vulneráveis. Então ele chegou aqui lá em São Paulo para ver a vida, ver a realidade de crianças que vivem lá na favela, para fazer essa pintura para a ONU. Mas quando ele estava aqui vendo a realidade de crianças vulneráveis lá nas favelas de São Paulo, Deus falou, seu carreira de pintor terminou. E esse mesmo momento, todo o trabalho que ele pediria pintar foi cancelado. Toda entrada de dinheiro, toda pintura para os próximos anos que ele foi fazer, todo reitado, todo o trabalho terminou. Ele entrou em pânico, porque não mais tem dinheiro. Todo mundo para o trabalho, todo mundo está cancelando mim, ninguém não mais quer saber eu como pintor. O que está acontecendo, Deus? Deus fala, você está vendo esses crianças vulneráveis? Eu levei você para aqui, para parar de ser pintor, e começar a resgatar as vidas dessas crianças. E Deus tem uma estratégia para ele. E nele começou a fazer um ONG. Parou de ser pintor, deixou tudo para trás
vendeu casa dele, vendeu carro, vendeu tudo que ele teve, todo bens que ele teve, ele vendeu. Ele investiu tudo lá em Itabá para fazer um ONG, para dar ensino para criança. Porque Deus revelou para ele, um pássaro para voar, um pássaro precisa ter 2 asas. E Deus falou, esses crianças, eles não têm nenhum pai e mãe, nenhum pastor, que ensina a palavra de Deus para eles terem uma vida espiritual saudável. Não tem ninguém que faça escola bíblica dominical com eles. Não tem ninguém que está ensinando eles, disciplinando eles no caminho de Deus. Ao mesmo tempo, o governo, o Estado, fala que dá ensino para todo mundo, mas vocês sabem muito bem que lá o bairro, os mais pobres, a escola lá está muito precária. Então eles não têm o ensino de matemática, de português, todo acesso para tornar um cidadão que tem o preparo para ser um cidadão da sociedade. Então Eric falou, um pássaro, que Deus falou para Eric, um pássaro tem 2 asas. Um asa, que é o ensino da palavra de Deus. No criança também precisa ter uma asa para ser educado, para saber matemática, ler, para saber viver na sociedade. Então, um criança para ser saudável, precisa ter esses 2 ensinamentos, para voar, para ter sucesso. Então ele montou uma escola, projeto, de dar ensino para crianças, baseado na palavra de Deus, baseado nos princípios, que eles ganham discipulado, ensino cristão. Ele ao mesmo tempo aprende matemática, aprende a ler o português, aprende outra matéria, para ele ser um sucesso na sociedade. E eu quero mostrar para vocês aqui na palavra de Deus, que isso é muito importante. Vamos lá para o 2º livro de Crônicos. Quando vocês abrem a sua Bíblia, aqui lá o telão. 2º livro de Crônicos, capítulo 17, versículos 7 e 9. Então, criança precisa ter esses 2 asas: a educação bíblica e na educação de qualidade, de ensino, de ciência. Mas vamos primeiro ver a educação bíblica. 2º Crônicos, capítulo 17, versículos 7 e 9. Lá está escrito: no 3º ano do seu reinado, Josafá enviou seus oficiais, Benaiu, Obadias, Zacarias, Nataniel e Miqueias, para ensinar nas cidades de Judá. Com eles, enviou os levitas Semaías, Netaías, Zebadias, Asiel, Semimarote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com eles estavam levitas, enviou os sacerdotes Elisame e Jeorá. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro do lei do Senhor, percorreram todas as cidades de Judá e ensinava o povo. E quando você vai ler para mais para frente, levou um grande avivamento para o reinado de Judá. Então, quando você quer vai ter um grande avivamento, quando você quer ter uma grande trabalho de Deus, você pretende investir lá por geração jovem para ensinar eles a palavra de Deus. E ensinar com pessoas bem formadas. Porque aqui o rei mandou os melhores levitas, mandou os melhores oficiais e mandou os melhores sacerdotes para ensinar. Amados, quando nós queremos ver que nós vamos ter avivamento, um país saudável, um país forte, nós precisamos investir bastante lá o ensino da palavra de Deus, e especialmente para a geração jovem com crianças, que eles vão conhecer a palavra de Deus. Então eu acredito que vocês aqui na igreja têm um departamento forte infantil, que vocês investem lá, ponham pessoas lá para trabalhar bem. Veja, vocês têm escola bíblica dominical, esse tipo de trabalho, mas nós também precisamos oferecer isso para crianças que estão lá em bairros vulneráveis, crianças que são pobres, que não têm ensino. O único que eles veem é um mundo de violência, um mundo de droga, um mundo de crime. E nisso o que eles conhecem? Eles só conhecem o que o diabo está mostrando para eles. Então nós precisamos mostrar a palavra de Deus. Nós precisamos mandar pessoas qualificadas, com material bom, para ir para esses bairros
para ensinar, e nós vamos ver uma mudança lá no Brasil. Porque eu não mais quero ver notícias brasileiras falando de todo coisas ruins que está acontecendo na nossa cidade e no nosso bairro. Eu quero ver notícias falando notícias boas. Que tem médicos, tem hospital, tem emprego, tem empresários, tem cientistas. Vocês não querem ver isso, meu amado? Mas primeiro que precisa ter pessoas que vão ensinar a palavra de Deus. Mas não só a palavra de Deus. Nós precisamos ter pessoas que também vão ensinar para eles virar capaz para saber escrever, capaz para ser bons alunos com boas notas na escola, conhecer ciência, e mostrar isso para vocês. Vamos aqui para o livro de Éxodos, capítulo 31. Lá o livro de Éxodos, capítulo 31. Deus fala isso aqui para Moisés. É de versículo 1 até versículo 6, mas nós não vamos ler todo, não tem versículo 10, na verdade, mas nós vamos ler todos os versículos, vamos só ler o primeiro versículo, começando de Éxodos capítulo 31, onde está escrito aqui: e o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome Besael, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, inicia o Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar o desenho, se trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhei Aholiabe, filho de Aizamaque, do tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também deu habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Para construir o templo. Para construir o templo. Mesmo como vocês aqui estão aqui fazendo agora várias reformas, melhorando várias coisas. Para isso acontecer, é não conhecimento só de palavra de Deus. Precisa ter conhecimento de matemática, conhecimento de eletricidade, conhecimento de vários tipos de negócios, trabalhos, estudos, para fazer isso bem feito. E Deus fala: meu espírito prepara pessoas para isso também. Eu faço que pessoas são capazes da sua área. Quando você está lá seu trabalho, você quer ver o melhor lá seu trabalho, Deus dá você conhecimento. Quando você quer ser melhor a contabilista, com matemática, Deus abre a sua mente, Deus faz você melhor lá isso. Quando você quer ser mais bem enfermeira, Deus dá o conhecimento. Porque esse conhecimento vem de Deus. Em Deus quer pessoas qualificadas. E para o templo, Deus fala: eu quero ter o melhor, mais bem para a construção do templo. E Deus dá o conhecimento. Deus dá a sabedoria. Mas para isso também significa que nós precisamos ensinar crianças para ser bons estudantes. Ensinar eles, para eles aprender, saber a arte de ciência, saber um trabalho, saber uma profissão, saber para a escola. E nisso porque nós precisamos ter professores qualificados que vai ensinar as crianças da favela para eles também ter um futuro. Para eles depois para uma escola técnica ou para uma faculdade, para eles conhecerem uma profissão. Mas isso só começa que eles precisam saber agora a idade jovem para ir para a escola. Vocês estão entendendo? O 2 asas, que está na palavra de Deus. E agora, amados, quando você vai ver uma coisa, e quando nós preparamos crianças para ter esses 2 asas da palavra de Deus, para saber tudo de ciência, ao mesmo tempo para saber tudo de palavra de Deus, ser discipulado, o inimigo sempre quer destruir a geração jovem, sempre quer destruir criança em corrupção. No tempo de Moisés, foi a família de Moisés, quando você vai estudar a palavra muito bem, que teve um prazo bem curto para ensinar Moisés a tradição do fé judaico. Antes que ele foi morar na casa de Faraó para ser indoctrinado para virar um egípcio. Mas a família ensinou a palavra de Deus, implantou a palavra de Deus na vida de Moisés, como criança pequenininho, e quando Moisés foi para a casa de Faraó, foi instruído para ser um egípcio, ele não quis ser de Deus, em que andar no caminho de Deus, ele fez escolha. Então ele não foi destruído por Satanás, mas ele virou grande profeta, libertou do povo dele. No tempo de Davi,
Quando você vai estudar quem Davi é, e você vai para o final do livro de Juízes, no final do livro de Juízes está escrito isso aqui. Tudo que estava acontecendo errado lá no povo de Israel, porque não teve rei lá em Israel. Assim termina o último versículo do livro de Juízes. Não tive rei em Israel. O livro que depois chega lá, a Bíblia, o livro de Ruth, é na verdade continuidade de um relato que acontecia lá no dia de Juízes. E você vê que lá não estava tudo bem. E lá no final desse livro teve uma família cribado, que é a família de Naomi. A família dela foi família cribado. Mas Deus restaurou a família dela. Porque Deus restaurou, porque ela fez a escolha para servir Deus. No final do livro de Juízes fala que a nora dela, falei certo? Nora casou com Boaz. E esse casamento entre o Ruth e o Boaz nasce vários familiares, mas que essas crianças vão ser educadas pelo Ruth. Mas afinal, o neto, um bisneto, quem vai ser? Vai ser o rei Davi. Então, isso porque tem uma família que ensina crianças ao caminho de Deus. Que o Naomi falou para Ruth: eu vou servir Deus. Quando você vai comigo para minha terra, ela fala: eu vou junto e eu vou servir o seu Deus. Então, Ruth e Naomi fizeram uma escolha. Nós vamos ensinar nossos filhos ao caminho de Deus. Por causa disso, chega um rei conforme o coração de Deus. Mas onde chega esse coração conforme de servir Deus? Coração que ama Deus, porque ele foi ensinado lá na casa, um lar, onde tive professores que ensinavam a palavra de Deus para o Davi. Vocês estão entendendo? O mesmo nós vemos com o Daniel, amigos dele. O Daniel, seu amigo, foi levado de Judá para ir para a Babilônia com um plano diabólico do Satanás e os babilônicos para fazer eles cidadãos de Babilônia. Eles ganharam um novo nome. Quando você vai ver o nome de Daniel, quando trouxer o Beltassar, tudo significa servos de deuses de Babilônia. Todo o quarto deles teve nomes de seus deuses diabólicos, os deuses pagãos. Eles pediriam comer comida que foi servido para o deuses pagão. Eles estavam lá uma escola de indoctrinação para eles parassem ser judeus. Mas eles, como crianças, foram educados no caminho de Deus. Então eles falaram: não, que nosso pai e mãe, que nossos professores, que nossos pastores ensinou nós vamos seguir isso. E eles não foi, a identidade deles foi roubada, eles ficaram com a identidade de Deus. O mesmo é com Jesus também, mamado. Muitas vezes nós pensamos, quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver bem claro porque Jesus nasceu no lar de Maria e de José. Você vai ver. Maria, você vai ver bem claro, uma mulher que temia Deus. E José teve o mesmo espírito que Jesus pediria até a cruz. Tomar o lugar de quem outro que fez o pecado, e você fala: eu sou responsável desse pecado. Tem que essa pessoa fez o pecado contra você. Vocês falam: o que você está falando, pastor? Vou explicar bem claro para vocês. Lá, o fé judaico, conforme o Antigo Testamento, e você vai ver na tradução judaica, o noivado é quase está como casamento. E quando você vai ver que José estava noivado com Maria, não pode ter sexo antes do casamento, e especialmente no sexo fora do casamento, no sexo for noivado com ninguém outro. Nenhum anjo chegou para José para falar que Maria está grávida por causa do Espírito Santo. Maria sabia porque teve revelação de anjo. José viu Maria com barriguinha. O que qualquer homem, qualquer pessoa vai pensar? Quando você vê uma mulher com barriga, está grávida. Como é grávida? Porque teve relacionamento sexual. Então José pensa: minha noivada, que é quase da minha esposa, tive sexo com ninguém outro. Ela cribou. E o castigo, conforme a palavra de Deus, é predeixar. Amados, isso é o castigo, predeixar. O José poderia falar para todo mundo: ouve aqui, minha noiva traiu-me. Mas o que ele fez? A palavra de Deus fala. José pensou na sua mente: eu amo ela tanto, até que ela fez algo errado comigo, eu não quero que ela ganhe castigo, eu não quero que ela
vai ter um mau nome, eu não quero que ela vai ser prejudicada, eu vou embora, e quando eu vou embora, o que todo mundo vai pensar? Que eu forcei mim com ela. E quem é o culpado que ela está grávida sou eu. E quem vai ganhar o castigo, e quem vai ser prejudicado vai ser eu. Vocês estão entendendo? Ele falou, eu vou pôr o castigo de outra pessoa sobre mim. Você conhece outra pessoa, na verdade, traiu mim, mas eu vou pegar o castigo por cima de mim, porque eu amo outra pessoa. E o que Jesus fez lá o cruz, meu amado? Jesus lá o cruz pegou todo o nosso pecado, pôs todo o nosso pecado sobre ele, e nele pagou o preço, porque ele ama nós. Mas Jesus precisa crescer lá um lado de um homem que tem o mesmo espírito. Ele pediria a ver cada dia um homem que tem esse mesmo espírito, para ele ser treinado, preparado para fazer isso, meu amado. O que nós fazemos na casa é muito importante, porque nossos filhos vão copiar nós. E Jesus pediria ter uma ilustração. Vocês estão entendendo? Então, meu amado, outra coisa, o dia de hoje, lá eu quero terminar. Nosso filho, quando eles têm uma família que ensina a palavra de Deus, porque você não pode terceirizar a sua responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para seu filho e para seu neto. Sua responsabilidade. Então, quando a família ensina a palavra de Deus, a igreja ensina a palavra de Deus para a criança. E a criança ainda está lá uma escola, ou lá um instituto, como nossa atração global, que também ensina a palavra de Deus, está confirmado. Mesmo com isso aqui, você está vendo aqui 3 coisas. Por isso que o vida de criança, a família ensina a palavra de Deus, a igreja ensina a palavra de Deus, está lá um lugar que ensina a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus baseado. Meu amado, o diabo vai tentar roubar o seu criança, vai tentar roubar seu neto, vai tentar corruptar a identidade. E quando você não abrir os seus olhos, só olhe Netflix, olhe lá HBO Max, olhe Amazon Prime, quase todo filme, quase todo seriado é para indoctrinar a sua criança contra a palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus ensina, o programa de televisão, a música, tudo, teu ensino na escola é contra a palavra de Deus, para roubar a identidade deles. E você sabe bem claro, porque a sociedade fala hoje o dia, ninguém nasce como menina e mulher, você ganha sua identidade mais no futuro. Isso é uma mentira, meu amado, isso é roubar sua identidade, porque a criança tem uma identidade, nasceu moça é moça, nasceu menino é menino, tem uma identidade. O diabo quer roubar a identidade, o diabo está fazendo tudo para roubar a identidade. Identidade é para você ter uma família. Eles falam, não precisa de família. Identidade é para você falar, não, você é gay que vai fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus é ser um servo, é ajudar outros, é amar. O mundo está falando, não. O que é sucesso é ser egoísta. Você mesmo no primeiro lugar quer ser o outro. O diabo está roubando a identidade de nossos filhos. Mas para você ter sucesso, que seus filhos não sejam roubados, ensina a palavra de Deus para seu filho. Põe numa igreja que tem uma boa estrutura para ensinar a palavra de Deus, como essa igreja aqui. Ele ao mesmo tempo, olha o que a escola está dando. O que a escola está ensinando. E nós temos esse programa de reforço aqui, o PF, onde nós ensinamos a palavra de Deus. E assim a criança vai ter uma identidade cristã. Pode chegar um ondas, pode chegar o tempestade, pode chegar o mentira do mundo, uma identidade de criança não vai ser roubada. Eu estou passando o tempo, vou parar só esse versículo aqui, porque eu poderia ser bem rápido. Abre as suas Bíblias comigo, lá Suíça, capítulo 15. E nisso aqui, que Deus falou para mim bem forte. Quero falar, e com isso eu vou terminar, e quando o pastor dá minha autorização, faço oração com vocês. Mas lá Suíça, capítulo 15, versículo 4 e 5. Tem um relato de vida de Sansão, uma coisa que Sansão fez. Então saiu o Sansão, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas. Amarrou as raposas 2 a 2 pelo caldo e prendeu uma tocha em cada par. Pus fogo nas tochas e largou raposas na plantação dos filisteus. Assim incendeu todos os feixes como cereal
que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e das olivas. Vou ser bem rápido para explicar o que Deus falou comigo com esse versículo. A Bíblia ensina que você sempre tenta interpretar a Bíblia com a Bíblia. E quando a Bíblia fala sobre colheita, Jesus, Paulo, fala que colheita é sempre colheita de almas. Então aqui, o colheita é almas. Porque o colheita não é o povo de Israel, não é o reino de Deus. Aqui o colheita é de Satanás. Como está falando para vocês, Satanás não ficou parado, não. Satanás está tentando roubar as crianças, os jovens, os adolescentes. O diabo está tentando roubar a vida de todo mundo. Em vez de você conhece vidas de crianças que estão sendo poluídas por Satanás. Em vez de você tem netos, em vez de você tem filhos que estão lá no mundo. Em vez de você ter um filho que está contaminado por ideias do mundo. O diabo está fazendo a colheita dele. E parece que a colheita dele é muito grande. Mas eu estou falando que Deus ama de todas essas pessoas. Todas essas pessoas que caiu lá pecado, Deus ama. Deus ama nossas crianças. Deus ama todo mundo que saiu para o mundo. Deus quer ver eles salvos. Não interessa o pecado que eles têm feito. Não interessa quando eles estão lá no mundo de crime. Não interessa quando eles estão lá droga. Não interessa quando eles estão lá prostituição. Não interessa quando está lá, como fala, transgênero ou qualquer outro tipo de pecado. Deus quer eles ter salvo. E Deus está falando que nós somos raposas de fogo. Deus está chamando a igreja para ser raposa de fogo. E Deus vai encher-nos com o poder do Espírito Santo, que vai pôr nosso, eu falo, nós a fogo aqui, que é aqui, ele vai pôr, entra nossas caudas, cauda, entra nosso caldo, vai ter uma tocha de fogo. Deus vai pôr o Espírito Santo lá, você lá fogo. E você vai entrar lá o colheita do inimigo. E você vai salvar todas as vidas que o diabo pensa que está levando para o inferno. Não interessa o pecado, não interessa como o diabo seduziu eles, mas sua família vai ser salva. Todos eles. Vocês recebem essa palavra, vocês acreditam. Eu passei do tempo. Pode fazer oração, pastor? Quero fazer oração com vocês. Vamos estar de pé, eu quero orar com vocês. Eu sinto um som bem forte aqui na casa de Deus. E eu vou falar algo para vocês. Eu aprendi uma coisa. Que quando você faz a oração, e não está fazendo obra de Deus, está 30 anos sou pastor. Tenho um carinha bem jovem, mamado. Eu sou 30 anos pastor, não falo mentira. 30 anos está dirigindo a igreja. É na dor de uma vida que eu vi lá esses 30 anos. Eu vi uma coisa, quem chega ao altar é sempre mais tocado que a pessoa que não vai para o altar. E eu pedi para Deus, por quê? E Deus deu-me 2 razões por quê. Deus falou para mim, quem se humilha diante de mim, eu nunca rejeito, mas eu sempre exaltará. Uma oração que as pessoas muitas vezes não querem para frente, porque as pessoas sabem que isso é uma coisa para quem é fraco. Significa que quando você pensa assim, é bem claro, quem vai para frente está se humilhando para Deus. Amém? Então, quem vai para frente, a palavra de Deus fala, eu nunca rejeito, mas eu sempre vou exaltar. Segunda oração, na parábola do filho pródigo, Deus falou para mim bem claro. Quem toma um passo na minha direção, eu tomo 10 passos para a direção dele. O filho pródigo foi para a casa do pai, vergonhado, com a cabeça para baixo, bem devagarzinho, o pai correu na direção do filho pródigo. Meu amado, eu estou vendo um som aqui bem forte para você ser apóstolo de fogo. Para Deus alcançar a sua família, para você ter um conhecimento, palavra de Deus, para ensinar o seu neto, o seu filho, o seu caminho de Deus. Porque você não pode terceirizar só para a escola. Não pode terceirizar só para a igreja, para a escola bíblica dominical. Você precisa ensinar os seus filhos ao caminho de Deus. Deus quer dar você sabedoria. Deus quer dar você conhecimento que você vai ensinar os seus filhos ao caminho de Deus. Os seus netos ao caminho de Deus. Vês filhos de ninguém outro. Deus quer dar você unção. Deus quer dar você poder. Deus quer fazer você uma poça de fogo. Vocês estão prontos para isso? Quando vocês querem isso, levanta sua mão. Quando eu falo, eu quero ser a poça de fogo. Eu quero ensinar pessoas ao caminho de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus.